Vamos dando continuidade ao nosso estudo a respeito da resolução 23659. Se você não assistiu a primeira aula, recomendo fortemente que você inicialmente assista e depois continue estudando aqui com a gente. Lembrando que nós temos no clube o curso completo e no YouTube nós temos algumas aulas para você poder conhecer o nosso curso e poder entrar e estudar junto com a gente também. Hoje a gente vai começar estudando aqui, resolvendo algumas questões dos artigos anteriores. Para a gente poder sempre fixar, eu vou sempre no início das aulas trazer umas questõezinhas, jogo rápido, a gente resolve aqui. Se você não quiser resolver as questões, não tem problema, pula direto para o início da aula, tá? Que a gente vai começar falando do artigo 7º. Mas, se você quiser resolver junto comigo aqui, são questões inéditas que eu criei da resolução. Vamos lá, então. Inicialmente aqui a modernização, então questões de certo ou errado, tá? Então, pausa aí e vai pensando já na resposta. A modernização e desburocratização da gestão do cadastro eleitoral e dos serviços que lhe forem correlatos é uma das diretrizes a serem observadas pelos tribunais regionais eleitorais. Correto? Se você assistiu a nossa aula anterior, você não vai ter dificuldade para responder. E se tiver dificuldade, retorne depois para a nossa aula anterior. Vamos lá. Os tribunais regionais eleitorais devem orientar suas políticas de execução dos serviços eleitorais pelas diretrizes previstas no caput deste artigo, incluindo a preservação, aí aqui que está a questão, né? Será que está certa? Né? Incluindo a preservação e facilitação do exercício da cidadania por pessoas já alcançadas pela inclusão digital. Bom, pessoal, com relação à preservação e facilitação do exercício de cidadania, o que a resolução diz não são das pessoas que já estão alcançadas. Até porque essas pessoas que já estão alcançadas não necessariamente vão precisar de nenhuma facilitação, nem preservação da cidadania, nem nada do tipo. Na verdade, é pelo contrário. São as pessoas que não são alcançadas pela inclusão digital. Isso é, aquelas pessoas que precisam ainda desse apoio, tá? As pessoas que não têm inclusão digital precisam da facilitação. Então, nós temos aqui uma questão errada. Os códigos de ASE, utilizados para registro de informações no histórico de inscrição no cadastro eleitoral, devem possibilitar o registro claro e inequívoco de informações relativas a eventos que impactem o exercício de direitos políticos e civis. Correto? O sistema de gestão do cadastro eleitoral deve permitir a geração de certidões que reflitam a situação atual do eleitor, incluindo a regularidade do comparecimento às urnas ou pagamento de multas. E aí? Correto também. Se você observar depois os artigos anteriores da aula anterior, você vai ver que isso daqui está incluso lá naquelas certidões que são automáticas. As certidões relativas à situação do eleitor poderão ser requeridas ao juízo de qualquer zona eleitoral, mesmo que diversa daquela em que a pessoa está inscrita. Essa aqui, pessoal, grande possibilidade de cobrança, tá? Se a gente for pensar das questões que resolvemos até agora, essa daqui é uma das que tem maior possibilidade. E aí, pode? Pode pedir certidão em qualquer juízo, de qualquer zona eleitoral, mesmo que diversa daquela que a pessoa está inscrita? Certo, pode sem problema. Qualquer incorreção nos dados contidos na certidão poderá ser corrigida perante o cartório eleitoral de qualquer zona. Chama a atenção a você, em razão também de uma possibilidade relativamente grande de uma cobrança nesse sentido, porque é a literalidade da resolução. Chamei a atenção a você na aula anterior, porque isso daqui é algo bem específico, alguns tribunais já têm aberto cadastro e tudo mais, mas para você não se confundir, ele está dizendo na resolução, isso diz de forma bem literal, que incorreção dos dados contidos na certidão devem ser corrigidos perante o cartório eleitoral do domicílio do eleitor. Então, não é qualquer zona, certo? Qualquer zona que nós temos errado. A execução dos serviços de processamento eletrônico de dados da Justiça Eleitoral é realizada por administração direta do Tribunal Regional Eleitoral. Olha aqui a pegadinha. Ele vai querer
talvez fazer você pensar que vai ser feita pelo TSE. Mas nós vimos na aula anterior que o serviço de processamento eletrônico é feito realmente pela administração do próprio TRE. Isso é algo que é descentralizado. Mas a orientação e supervisão continua sendo do TSE. Mais uma questão correta. As empresas contratadas para execução de serviços eleitorais podem utilizar os dados do cadastro eleitoral para fins diversos do serviço eleitoral, desde que autorizadas pelo tribunal competente. Pessoal, errado. As empresas que são contratadas não podem utilizar para fins diversos do serviço eleitoral, sob pena de sanção administrativa, civil e criminal. Muito cuidado. O atendimento presencial para a realização de operações no cadastro eleitoral pode ser realizado por pessoal contratado temporariamente, até aqui correto, certo? Desde que supervisionado por um servidor da Justiça Eleitoral. Questão corretíssima. Sim, precisa haver essa supervisão de um servidor da Justiça Eleitoral, seja um servidor do quadro, seja um servidor requisitado. E aí, por fim, os tribunais eleitorais devem promover ações de capacitação sobre linguagem não discriminatória, até aqui correto, e acessível exclusivamente para magistrados e magistradas. Pessoal, errada, tá bom? Porque não é exclusivamente para magistrados e magistradas. Na realidade, precisa haver essa promoção de capacitação para servidores e servidoras e também outras pessoas que estejam atendendo, por exemplo, essas pessoas que estão trabalhando temporariamente também precisam ser atendidas por esse tipo de capacitação, tá bom? Muito cuidado com isso. E aí agora a gente retorna para propriamente a nossa aula teórica. Vamos começar aqui a partir do artigo 8º, tá bom? Acho que eu tinha falado do artigo 7º anteriormente, mas é o artigo 8º mesmo, tá bom? Vamos prosseguindo aqui. Bom, deixa eu só subir um pouquinho aqui. Beleza, agora a gente vai começar a falar da coleta e da atualização de dados. O que temos para falar sobre isso? Artigo 8º. No atendimento durante o serviço ordinário de alistamento, revisão ou transferência eleitoral ou durante a revisão de eleitorado, serão coletados dados biométricos mediante inclusão de impressão digital coladas dos 10 dedos, ressalvada em impossibilidade física, fotografia no padrão ICAO e, salvo se tratar de pessoa analfabeta ou para o qual seja impossível manejar a caneta de coleta, assinatura digitalizada da eleitora ou do eleitor. O que ele está falando? O que é coleta de dado biométrico? Se você vive no Brasil, você ouviu falar sobre atendimento biométrico. Você ouviu falar que a Justiça Eleitoral estava fazendo uma coleta de biometria. O que é coleta de biometria? Pessoal, impressão digital. Essa aqui é a primeira coisa. Impressão digital dos 10 dedos. Lógico, se a pessoa não tiver um dedo, você não vai pegar dos 10 dedos, tá bom? Se ela não tiver uma mão, por exemplo, você não vai pegar. Ele fala ressalvada impossibilidade física. O que mais? Além dos dedos ali, da digital, também fotografia. E, além da fotografia, o que também a gente vai pegar? Assinatura digitalizada. Por que digitalizada? Porque ela é feita em uma maquininha, você assina ali, não é num papel. Lógico, se a pessoa não souber escrever, é o que ele fala. Se a pessoa for analfabeta ou então impossível manejar a caneta, como no caso que a gente falou, aí não vai haver essa assinatura. Então, normalmente vai se pegar a digital da pessoa. Isso é o que a gente chama de coleta biométrica. Nas operações de revisão, transferência e segunda via, será dispensada a coleta de dados biométricos da pessoa que já esteja digitalmente identificada, desde que satisfeitos os requisitos de qualidade exigidos e que a última coleta não tenha sido feita há mais de 10 anos. Guarde esse dado aqui, esse prazo aqui de 10 anos. Então, se faz muito tempo que a pessoa coletou a biometria, ela tem que coletar de novo. Agora, tome um cuidado. Por que tomar um cuidado? Olha aqui, no artigo 8º, ele diz o seguinte: alistamento, revisão, transferência
E aí o que mais? Revisão do eleitorado. E aí qual é o cuidado que eu vou dizer para você? No artigo 8º, por exemplo, ele não diz que na segunda via vai ser necessário fazer a coleta de dado biométrico. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, segunda via não precisa fazer coleta de dado biométrico. A pessoa só quer uma cópia do documento, basicamente. Bom, agora, qual é o segundo detalhe? No parágrafo 1º, ele não insere revisão do eleitorado como uma das situações em que está dispensada a coleta de biometria. Beleza? Então veja que no parágrafo 1º ele diz: nas operações de revisão, transferência e segunda via, ele não fala nada sobre a revisão do eleitorado e a dispensa da coleta de dado biométrico. Isso é um sinal de que, quando a pessoa estiver fazendo uma revisão do eleitorado, e não confunda revisão de título com revisão do eleitorado. Revisão do eleitorado é um instituto que a gente ainda vai conversar lá na frente, mas já entenda que revisão do eleitorado normalmente está relacionada a uma possibilidade de algum tipo de fraude, algum erro, alguma coisa relacionada ao cadastro eleitoral que está prejudicando a realidade dos fatos ali daquela zona eleitoral. Então, muito cuidado. Aqui, quando tiver revisão eleitorado, não está dispensada a coleta biométrica. Pelo menos aqui pelo parágrafo 1º. A gente vai ainda continuar lendo aqui, mas veja que realmente não se insere, né, nas condições do parágrafo 1º. O exercício do voto não será impedido em razão de eventual defeito ou não recepção dos arquivos de impressão digital, fotografia ou assinatura, devendo-se oportunamente convocar o eleitor ou eleitora para regularização das pendências, sem prejuízo da apuração de responsabilidade. Bom, você faz a coleta biométrica, porém, se houver algum tipo de problema, algum tipo de erro nessa coleta, a pessoa não pode ser prejudicada em razão disso. Tá? Então, ela vai poder votar normalmente. Vamos dizer que ela colocou o dedo ali para a urna liberar o voto dela, mas a urna não reconheceu o voto, enfim, algum tipo de problema. Ela pode votar ainda assim. O voto dela não pode ser prejudicado em razão disso. Na hipótese do parágrafo 2º, as folhas de votação exibirão, no espaço destinado à fotografia, a expressão foto indisponível. Quando for então essa situação que houve algum problema na coleta biométrica, vai estar escrito foto indisponível. O eleitor ou eleitora que, em decorrência de ausência, insuficiência ou desatualização de identificação biométrica, for habilitado por código para votar. Então, olha só. Ausência, insuficiência ou desatualização de identificação biométrica, é possível fazer essa liberação por meio de um código. E esse código vai ser feito onde? Vai ser feito naquele terminal do mesário. Nós temos 2 dispositivos na sala de urna, né? Na mesa receptora de votos. Nós temos tanto o terminal do mesário, que é onde ele digita o título da pessoa, e temos também a urna propriamente dita. Uma está conectada à outra. Então, vamos dizer que a pessoa não tem aquela identificação biométrica, houve algum problema. Como vai ser feita essa liberação? Por meio de um código específico. Se a pessoa tem a biometria, ela simplesmente coloca digital ali no terminal do mesário e aí a urna vai ser liberada automaticamente. Agora, se não tem, o presidente da mesa receptora vai precisar lançar um código para liberar o voto da pessoa. Então diz o seguinte: será orientado pelo presidente da mesa receptora a comparecer, após a reabertura do cadastro, à unidade de atendimento da Justiça Eleitoral a fim de regularizar seus dados cadastrais e biométricos. Os dados biográficos e biométricos que compõem o cadastro eleitoral poderão ser atualizados mediante inclusão ou alteração com informações oriundas de bancos de dados geridos por órgãos públicos, inclusive de identificação civil nacional. Só para explicar rapidamente, eu não vou explicar a diferença entre dado biográfico e biométrico, porque não tem necessidade aqui, mas o que ele está dizendo é, esses dados podem ser obtidos por meio de uma importação de algum banco de dado público que já exista. Por exemplo, o CNH. Quando a gente tira a CNH, a gente já faz essa coleta biométrica.
Então, é possível que a Justiça Eleitoral importe esses dados. E aqui está a autorização. Artigo 9º. O TRE de São Paulo, por exemplo, pode fazer algum tipo de negociação, convênio com os órgãos que tiram CNH, com o órgão que faz o RG também. Então, está aqui essa possibilidade. Isso diminui o serviço dos funcionários da Justiça Eleitoral para que eles se preocupem com outras coisas. O aproveitamento das informações biométricas existentes em órgãos federais, estaduais e municipais somente será feito se houver equivalência na padronização dos dados coletados. Então, equivalência de padronização. Data da coleta dos dados importados for posterior à dos dados existentes no cadastro eleitoral, obviamente, porque se o cadastro eleitoral está mais atualizado, não tem por que importar, né, um dado que está mais desatualizado. Poderão ser coletadas na forma do caput deste artigo informações relativas a endereço, mas a sua utilização para fins de fixação ou alteração de domicílio eleitoral dependerá sempre da expressa indicação da pessoa titular da inscrição eleitoral no momento do requerimento de alistamento ou de transferência. Claro, né? Olha aqui, vamos dizer que no momento que você fez a sua CNH, você disse que você morava em Barueri, em São Paulo, certo? Barueri. E aí o que acontece? Vamos dizer que o seu título eleitoral está lá em Minas Gerais, né? Não está em São Paulo. E aí o que acontece? Quando a Justiça Eleitoral importa esse dado, ela não pode automaticamente transferir o seu título de Barueri para Minas Gerais, ou de Minas Gerais para Barueri. Ela não vai fazer esse tipo de operação. É isso que ele está dizendo aqui. Para ser realizada a transferência de domicílio, o próprio eleitor é que vai ter que fazer esse requerimento por meio de alistamento ou por meio de transferência. As regras de atualização dos dados por meio das informações referidas no caput deste artigo deverão ser aprovadas pela presidência do TSE. Então, tudo isso aqui, essa utilização, né, essas regras vão ser sempre passadas para a presidência do TSE. O TSE poderá firmar acordos de cooperação com entidades públicas ou privadas, visando a ampliação, transferência ou aproveitamento de dados biométricos, ouvido sempre à Corregedoria Geral Eleitoral. Continuando, seção 5 do acesso às informações constantes do cadastro eleitoral. Artigo 10. O acesso a informações constantes do cadastro eleitoral por instituições públicas. Então, como é feito esse acesso, pessoal? Porque vamos retornar um pouquinho aqui. A gente viu que esse acesso ao cadastro eleitoral e a utilização desses dados, ela é exclusiva da Justiça Eleitoral. Só que, embora seja exclusiva, é óbvio que existem algumas possibilidades de acesso a esse cadastro. E quais são essas possibilidades de acesso? E eu chamo sua atenção porque é um artigo importante, tá? Então vamos dar uma lidinha aqui. O acesso a informações constantes do cadastro eleitoral por instituições públicas e privadas, além de pessoas físicas, vai se dar conforme a LGPD e a resolução do TSE, que tratar do acesso a dados constantes do sistema informatizado da Justiça Eleitoral. Isso ele está dizendo assim, aqui no artigo 10. Aqui nessa resolução a gente não vai tratar de todos os casos específicos de acesso ao cadastro. Nas próprias resoluções que tratam do assunto é que você vai poder encontrar essas informações. A Corregedoria Geral Eleitoral editará provimento estabelecendo níveis de acesso aos dados do cadastro eleitoral por servidoras, servidores, colaboradores, etc., em conformidade com a política de segurança da informação. Então, quem faz isso? Corregedoria Geral Eleitoral edita um provimento. Provimento aqui é uma regra, é uma instrução, né? Uma instrução normativa. O provimento de que trata o parágrafo 1º definirá as funcionalidades que estarão disponíveis em perfil específico de acesso. Então, por exemplo, perfil de administrador, perfil de operador. Cada perfil vai dar acesso a alguma coisa diferente do sistema. Claro que não é todo mundo que vai ter um perfil que pode modificar a estrutura do sistema. Claro que não. Né? Muitas pessoas vão ter um acesso como operadores, como executores. E aí quem define como cada um vai ter esse acesso vai ser a Corregedoria Geral por meio desse provimento.
Os tribunais eleitorais estabelecerão metodologia segura de acesso de dados com o objetivo de garantir que não ocorra de forma indevida. Capítulo 2. Aqui, gente, importantíssimo, a gente começa a entrar em uma área cada vez mais importante da resolução. Até agora vimos uma parte bem introdutória, introdução realmente da resolução de cadastro. Agora sim a gente entra numa parte de direitos políticos extremamente relevante, tá? Isso aqui, quantidade de vezes que isso aqui pode ser cobrado, né, e já foi cobrado, acaba sendo bem grande. Da aquisição e do exercício dos direitos políticos, nós vamos ver uma parte dessa sessão. Você vê aqui que a sessão é relativamente grande. Nós vamos ver o iniciozinho dela. Bom, pensando bem, como é uma parte muito importante, a gente já terminou essa parte introdutória do capítulo 1º, vou deixar para vermos na próxima aula, tá bom? Então, quero agradecer você, não esqueça de conferir a aula, a primeira aula, se você não assistiu ainda, tá? E também a gente se fala na próxima aula. Qualquer dúvida, não se esqueça sempre de deixar nos comentários que a gente vai respondendo na medida do possível. Obviamente que a gente dá sempre prioridade para o pessoal do curso, tá? Então não se esqueça de conhecer o nosso curso também. Grande abraço para você e até a próxima aula.